Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindas, bem-vindos. Mais uma reunião de debates do LIER. Hoje, com a presença do nosso secretário-geral, César Leandro Gomes, mestre em História pela UFAL, doutorando agora na Universidade Federal do Maranhão, que vai trazer para a gente a discussão de um artigo publicado na revista Plura, intitulado Veneno da Heresia Deve Ser Queimado, o Antiprotestantismo Católico na Imprensa Pernambucana, 1895 a 1910. De praxe, no nosso debate, o comunicador tem aí à vontade até 1 hora para apresentar o seu tema, tranquilamente. E aí, logo em seguida, a gente abre para fazer uma discussão, para debater, perguntar, fazer nossos comentários. Então, a gente aproveita aí a oportunidade para conhecer mais da pesquisa, da nova pesquisa do César. Cezinha, muito obrigada, como sempre, pela presença e pela toda a dedicação aí no grupo. E a palavra é sua, querida. Obrigado, professora. Então, assim, antes de iniciar, eu queria fazer algumas considerações, né, em relação ao próprio título, né, porque quando eu submeti, né, o artigo lá para a revista Plura, foi um dos tópicos, né, que alguns dos pareceristas fizeram algumas críticas, né, em relação aos termos que eu utilizei. É bom destacar, né, que quando eu estou o termo heresia, né, no caso, né, foi tirado da fonte, né, o título principal foi tirado da fonte, é uma fala do Frei Celestino, né, onde ele está atacando o protestantismo, o contexto em geral desse pronunciamento foi durante a questão da queima de Bíblias, que é algo, né, que no texto eu abordo, né, eu menciono também, e e talvez a grande questão, né, como eu disse, né, é um termo que tá na fonte, então eu achei interessante, né, trazer ele no momento do título, porque exatamente assim demarca essa desconsideração que o catolicismo tinha, né, em relação ao protestantismo, né, por não considerar ele ao ponto, né, de ser é, uma religião, né? É, Jadson, pode passar aí, por favor. Bom, de início, assim, eu quero destacar que esse artigo ele foi um filho meu durante a pandemia, né? Eu escrevi ele durante o ápice, né? Aquele ápice da pandemia de 2020. E eu submeti ele à Plura, então foi aceito. Então, assim, de início, ele estava dentro, assim, de um planejamento que eu tinha depois que eu defendi a minha dissertação, de publicar 3 artigos, né, aonde eu tentava experimentar, né, fazer algumas experimentações, algumas análises documentais experimentais, para depois eu tentar montar o meu projeto, né, para o doutorado, né? Então, o primeiro artigo, né, que é esses relatos de intolerância que foi publicado na revista CRIO, né? Eu trabalhei mais de uma forma bem sistemática, né? Abordando as informações que eu encontrava tanto na historiografia quanto nas fontes em relação à presença protestante, né, em Alagoas e Pernambuco, né? De certa forma, esse artigo me serviu assim para me situar dentro do contexto espacial, né, que eu estava querendo abordar, né? Esse segundo artigo, né, que é o Veneno da Heresia Deve Ser Queimado, que é esse que nós vamos debater, me ajudou de certa forma, a delimitar um dos problemas, né, que é a questão do antiprotestantismo, né, que também é algo assim que eu pretendo ao longo da minha pesquisa delimitar melhor, né, o que seria compreendido como esse antiprotestantismo. E, e eu tinha, né, um projeto, né, de um terceiro artigo, mas devido às minhas demandas pessoais,
eu não consegui. Séfora, querida. Isso. Eu não consegui escrever ele até o momento, mas ele está em aguardo, né? Assim, no futuro, né? Quem sabe, que aonde eu iria analisar de forma mais específica as perseguições sofridas, né? Pelos grupos protestantes por agentes populares, né? Pode passar. Bom, então, em relação a esse texto específico, né, que é o texto da Prura, né, assim, qual seria, né, os objetivos dele, né, assim, qual foi o meu objetivo, né, refletir a respeito, né, da noção de antiprotestantismo, como eu disse, né, é um conceito que eu estou tentando, né, delimitar ainda um pouco, analisar esses conflitos, né, entre agentes católicos e protestantes, né, verificar, né, a dinâmica do campo religioso, né, pós 1889, né, é bom demarcar, né, que meu corte temporal eu peguei em específico de 1895 a 1910, né, porque eu achei interessante verificar, né, dentro desse período que é considerado um momento de transição, né, ainda, né, do Império para a República, mas especificamente um período de adaptação ainda do sistema republicano aqui no Brasil. E também demarca o acirramento, né, dos conflitos entre católicos e protestantes, né, no Brasil. E, por fim, um dos objetivos é tentar observar, né, a consolidação da imprensa como um instrumento, né, político também, né? Pode passar. Bom, é bom destacar assim, que essa noção, né, de antiprotestantismo, né, que eu elaborei aí, nesse momento, já mudou um pouco, né? Assim, no artigo, nesse momento aí no artigo, eu defini ele como uma prática, né, de ataques sistemáticos institucionais às religiões reformadas, né? Tal não se restringir apenas à violência física, né? Mas podia ser manifestado também de forma de violência simbólica. Atualmente eu penso, né, esse antiprotestantismo também dentro de reforçado por um aparato, né, ideológico, religioso, né, que é manifestado, né, por meio de práticas, por meio de práticas, né, de ações. Existem ações, né, que eu tô considerando como ações antiprotestantes, né. Tem discursos, certo? Tem discursos antiprotestantes e também tem se por assim dizer, né, ideologias também que reforçam, que servem como para reforçar essas ideias, certo? Pode passar um pouco. Pronto, né? Em relação assim ao quadro teórico que eu utilizei nesse artigo, eu estava até conversando com o Jadson uma vez que se eu tivesse uma oportunidade de refazer esse artigo, eu ia mudar alguns dos pressupostos, né, que eu tinha colocado, né, porque eu entrei em contato com outras, né, ao longo desse tempo, né, depois da publicação dele, eu entrei em contato com outras fontes, com outras referências, e isso de certa forma já abriu mais, né, um leque assim de possibilidade de reflexão em relação a essa temática, né. Então, no artigo em si, eu trabalhei com análise de conteúdo, né, aonde eu fiz o levantamento, né, é, qualitativo, né, é, dos jornais, certo? Principalmente os jornais que presentes lá na Hemeroteca Digital. E também a- utilizei, né, a literatura memorialista protestante como fonte, né, certo? O quadro conceitual, né, eu dialoguei, né, com o conceito de representação, né, de Chartier, né, associado, ao meu ver, né, com a questão da própria autocompreensão da Igreja Católica,
né, que é um conceito assim que eu já venho dialogando desde a minha graduação, certo? Aí entra a questão das polêmicas, certo, que no caso eu usei a Ruth Amonsoy, né? Sendo que a Ruth Amonsoy, que é uma linguística, ela utiliza o termo polêmica assim para analisar dentro do contexto atual, né? Mas assim, o pressuposto que ela utiliza, é, aquela parte é bem semelhante com o que eu posso perceber no jornal, né? Porque para ela a polêmica é um instrumento retórico de debate, certo? Que o objetivo da polêmica é desqualificar, né? É desqualificar o adversário, né? E ao mesmo tempo assim mobilizar a opinião pública, né? Dentro desse pressuposto também, o Carlos Barros Gonçalves, né, e quando ele utiliza a questão da polêmica no sentido da religião, seja polêmica religiosa, ele está relacionado que é uma demarcação de espaço, né? É um instrumento para demarcar o espaço e para reforçar aqueles espaços já conquistados, certo? Aí pronto, aí eu já utilizo o rito de violência da Natalie Davis e a violência simbólica e o capital social, né, as ideias de Pierre Bourdieu. Passar. Bom, o texto, no caso, ele está dividido em três partes, né? Então temos lá, a parte um é um agente ultramontano no Brasil, que é o Frei Celestino de Pedavolia, onde eu traço, né, a trajetória do Frei Celestino. Inclusive, é bom destacar assim, que o meu intuito em escrever o artigo foi exatamente assim, por curiosidade em relação ao, é, a algumas observações que eu tinha feito em relação a esse sujeito, né, esse sujeito social, né, que é esse Frei Capuchinho, né, e exatamente a forma como ele se mobilizava, né, como uma forma de de afronta, né, para combater, né, a expansão do protestantismo em Recife, certo? Pronto. Aí, um segundo momento é debate religioso na imprensa pernambucana, né? O embate com o missionário George Budley, lá em Garanhuns, né? Que foi um debate doutrinal que ele teve lá com esse missionário presbiteriano. E, por fim, né? Entrar na falange sagrada, que é quando eu analiso a questão da Liga Antiprotestantismo de Recife, certo? Pode passar, Jadson. Bom, É, bom, em relação um agente ultramontano no Brasil, Frei Celestino de Pedavoli. Bom, essa parte eu tentei, de certa forma, sistematizar as informações que eu consegui encontrar, né, em relação ao Frei Celestino, né. É, inclusive, né, a maioria dessas informações eu encontrei durante uma publicação do jornal Província, que é um jornal pernambucano de 1910, onde mencionam a morte dele, né, que ele morreu, segundo o jornal, ele morreu enquanto dormia. Ah, e o jornal, né, como uma forma de homenagear, faz um pequeno resumo biográfico dele, né? Então, por meio daí, eu consegui ter algumas noções, né? Por exemplo, né, que o nome de batismo dele era Pascoal, certo? É, e depois disso, né, eu comecei a procurar, né, mais informações dele em relação dos jornais, em específico nos jornais da corte, né, do Rio de Janeiro. Então a gente percebe, né, que o intuito, no caso, assim, foi tentar entender, correlacionar, né, o contexto externo e o contexto interno, né, para tentar entender a trajetória, né, desse indivíduo. Bom, ele nasceu em 1841, né, como eu disse, o nome de batismo dele era Pascoal. Ele recebeu as primeiras ordens com 10 anos, certo? E o hábito, né, das ordens dos capuchinhos menores com 15, né? E ele, segundo as informações que eu tinha, né, ele tinha uma formação em humanidades, né, principalmente em filosofia e teologia.
Em 1871 ele desembarca no Rio de Janeiro, onde ele fica sob os cuidados do Frei Caetano da Messina. Mas é bom destacar, né, que dentro da história do Brasil existia dois Caetanos da Messina, né, que era o tio e o sobrinho. Então, que inclusive o Caetano da Messina sobrinho, ele vai ser o diretor do Convento da Penha daqui de Pernambuco, certo? É, depois da proclamação da República, né? Bom, o Frei Celestino, ele foi enviado, né, após, né, algum período, né, sob os cuidados do Frei Caetano da Messina, o tio, né? Ele foi enviado para o Maranhão. No Maranhão, percebe-se que os jornais ele faz algumas críticas em relação a ele, né? Porque afirma que ele não tem uma postura de missionário, né? Ele não tem uma postura de para atuar nos serviços burocráticos, né? Porque ele foi colocado como vice-diretor lá do convento lá, eu acho que é convento de São Tiago, se eu não me engano. E ele era também o diretor dos índios de lá, do Maranhão. No entanto, os jornais eles criticam, né, que ele tinha mais um posicionamento de missionário. Então é como se ele não tivesse uma afinidade, né, com essas questões mais burocráticas, certo? Ele envolveu em conflitos, né, durante o período da questão religiosa com maçons lá no Maranhão, né? É, é, e, e ao ponto, né, que a imprensa liberal, né, estava começando a reivindicar diante do presidente da província a expulsão, né, do, do Frei Celestino de lá. Em 1876, né, ele vem para Pernambuco e a partir dessa chegada a Pernambuco, a gente já começa a ver, de certa forma, uma certa mudança, né, é, na imagem dele, né, porque ele começou a atuar em festividades solenes em Pernambuco e isso para mim é bem interessante porque de certa forma é, já demonstra que ele estava, de certa forma, criando, né, o capital social, né, as relações, né, porque ele atuava, né, nas Santas Missões, né, atuava nas festas de santo, né, que o convento da Penha realizava. Inclusive, ele foi um dos oradores do enterro de Dom Vital, em 1881, né, porque quem não sabe, quando o Dom Vital morreu, ele morreu se eu não me engano, a pessoa pode me corrigir se a pessoa lembra, ele morreu na França. E o corpo dele estava lá, até então. Então, em 1881, conseguiram, né, trasladar o corpo para cá e ele ser enterrado em Pernambuco. E fizeram, no caso, uma cerimônia, né, em relação a isso. E um dos oradores, né, que estavam lá, foi o Frei Celestino. Inclusive, né, a própria postura da imprensa em relação ao Frei Celestino é bem interessante, né, porque eles sempre demarcam, né, a questão da intelectualidade, que ele é um frei erudito, que ele é inteligente, uma postura assim, totalmente diferente, né, em relação como a imprensa descrevia ele lá no Maranhão, né? Que no Maranhão, né, reclamavam porque ele falava gritando, que ele gesticulava demais, né? Chegaram até a questionar em relação ao fato assim dele ter o sotaque muito muito carregado ainda, né? É, aí, deixa eu ver aqui, certo? E a partir daí nós conseguimos ver também assim o viés dele ligado às polêmicas religiosas, né? Porque em 1880 surgiu uma polêmica com alguns ministros protestantes de Recife, né? Onde um dado noviço,
um dado recém-convertido, né, que não se identificavam, né, fez algumas perguntas a um ministro da Igreja Evangélica, que quem respondeu essa essa polêmica, essa carta, né, foi o pastor presbiteriano John Rockwell Smith. Essa polêmica durou, né, alguns meses e até então ninguém sabia, né, quem era esse noviço, né? Quem era esse noviço, até que, né, segundo algumas memórias protestantes, no início do século XX, o Frei Celestino afirmou que ele era esse noviço, né? Ele tinha usado um pseudônimo, né, no momento. Bom, aí pode passar, Jadson. Bom, aí a partir daí nós vamos para 1885, né, que é quando, né, depois desse levantamento, que é onde ocorre um debate, né, ele com o missionário George Budley, né? O George Budley é um missionário presbiteriano, né? Ele tinha o campo de atuação dele era a cidade de Canhotinho, né? Canhotinho, que é ali próximo a Garanhuns. E no caso, né, o debate dele com o Frei Celestino ocorreu durante a realização de uma Santa Missão capuchinha, né? Nessa mesma região, né? Salienta-se que no ano anterior o missionário, eu acho que é Henry McHale, ele tinha fundado a Igreja Presbiteriana na localidade, né? Durante a realização, né, dessa Santa Missão, já um ano depois, em 1895, Frei Celestino, ele convida, né, de forma, se por assim dizer, né, convida o George Budley para um debate, né? De início, esse debate seria um debate público, mas seria um debate privado, né? Aonde eles iriam analisar assim os principais pontos, né, que diferia, né, o protestantismo do catolicismo. Inclusive, eu achei bem interessante a estratégia que o Budley utilizou, porque na hora do debate ele utiliza uma Bíblia católica, certo? Ele utiliza uma Bíblia católica, né? De certa forma, assim, já com o intuito de mostrar que a própria Bíblia católica, né, teria argumentos, né, melhor, assim, resumido, né, que ao utilizar a Bíblia católica, os argumentos dele em críticas, né, em relação ao catolicismo seriam respaldados, certo? Então, quando na hora marcada, né, quando o missionário Budley chega lá, descobre-se que, na verdade, né, o que seria um debate privado virou um debate público, né? O, a missiva que ele enviou ao jornal, né, informando, diz que tinha lá as pessoas mais ilustres lá de Garanhuns, letradas, que foram presenciar esse debate, né? Após esse debate, né, ocorreu uma polêmica, agora assim, de uma forma bem mais, o Frei Celestino estava atuando de uma forma bem mais direta, certo? Aonde também se conseguiu assim mobilizar, né, os setores liberais de Pernambuco, né, aonde partiram, né, em defesa, né, do missionário Budley. E o interessante é que o Frei Celestino, né, as publicações dele nos jornais em relação a esse debate, ele juntou e fez um opúsculo, né, que é essa imagem aí que eu trouxe para vocês, né, que é mais um trunfo do catolicismo sobre o protestantismo, né, a discussão pública entre o Frei Celestino e o missionário Budley, certo? Pode passar. Um ponto interessante, assim, que eu esqueci de mencionar também é que é bom destacar que
que em relação a Garanhuns, né, algumas pessoas, alguns sujeitos, né, são bem pertinentes de se mencionar, que são a família Gueiros, né, que é considerada uma família que possui influência política lá em Garanhuns também, e que foram eles que deram suporte, né, eles se converteram ao protesto, e eles passaram a atuar, né, como missionários, pastores e etc. Pronto. Aí na terceira parte, que particularmente assim é a que eu mais gosto, foi a que eu mais gostei, que é quando eu analiso a questão da Liga Antiprotestante, né, e essa relação do Frei Celestino, né. De certa forma é bem interessante demarcar primeiro a mudança, né, o que o alvorecer do século XX, né, traz, né, tanto em relação, né, ao protestantismo, né, porque eu trago, né, que é nesse momento que começa as primeiras articulações relacionadas à criação de um seminário teológico, em específico um seminário teológico batista, certo? Né, demarco também as questões dos sujeitos, né, porque eu menciono o missionário Salomão Ginsburg, né, que é um missionário batista, né, que é bem notório a atividade dele dentro do campo missionário. Ao mesmo tempo também é bom demarcar a questão, tanto a reação católica, né, como eu estou entendendo como uma reação católica a essa expansão desse campo missionário. Porque é onde começa a se pensar, né, uma mobilização, se por assim dizer, uma ação coletiva relacionado para combater a expansão desse protestantismo em Recife, né? Então é aí que surge novamente o Frei Celestino, né? De certa forma bem mais direto, né? Temos em 1902 a realização de um congresso católico, onde ele é um dos oradores também, e lá ele propõe, né, uma criação de uma liga antiprotestante. Mas é bom destacar, né, que essa iniciativa, né, da Liga Antiprotestante não foi a primeira, né? Os jornais, por exemplo, o Apóstolo, né, menciona que em São Paulo, né, tinha sido criado uma liga, né, com o intuito de combater o protestantismo. O historiador João Marcos Leite, para Recife, ele menciona que também haveria uma circular em 1888, né, que propunha também uma criação, né, de uma liga, né, antiprotestante. Mas assim, por algum motivo a gente não encontra menção dessa liga, né, se essa liga vingou ou não, né, essa primeira iniciativa vingou ou não, mas quando é no século XX nós conseguimos perceber o surgimento, né, o ressurgimento, por assim dizer, né, como se essa iniciativa de certa forma foi colocada, né, para frente. É bom destacar também que junto com a Liga Antiprotestante também foi criada uma Federação Operária Católica, certo? Então, de certa forma, aí já mescla, né, a questão do operariado com a questão do protestantismo. E é bom destacar também que algumas pessoas que estavam envolvidas na Liga Antiprotestante também estavam envolvidas na Federação Católica, certo? Bom, o interessante em relação à Liga é que ela, como a gente vai ver mais para frente, ela contou com a adesão de várias pessoas, né, de diferentes classes sociais, né? Então, eu consegui, tem alguns abaixo-assinados que a Liga assina e que tem o nome, né? O nome por extenso de alguns dos seus membros. Então, assim, a gente fazendo, né, um mapeamento básico, a gente consegue perceber, né, militares, fazendeiros, políticos, professores, jornalistas, e pessoas, né,
ilustres, né, se por assim dizer, de Pernambuco. Assim, uma família em específica, assim, que me chamou muita atenção foi a família Matos, né? Em específico, Jorge Matos e Mário Matos, né? Que até o momento eu não sei, eu não consegui entender se eles eram primos ou se eram irmãos, né? Mas é algo assim que eu tô tentando identificar. Bom, eu sei que o Jorge Matos ele era delegado, né? Ele era delegado. O Mário, né? O Mário Matos, ele era advogado e eles eram membros da liga, certo? E o interessante, né? O interessante é que após a dissolução da liga, né? Da liga, que a liga dissolveu em 1808, né? Quando o Círculo Operário Católico de Recife é criado, nós conseguimos perceber, né, a presença dessa família também atuando lá, né, alguns membros, né, dessa família Matos. E um ponto interessante é que o jornal A Província, né, a jornal A Província, que era um dos principais órgãos, né, de imprensa de Recife, né, se tornou o porta-voz, né, da Liga Antiprotestantismo, né. A gente sabe que durante a questão religiosa, né, o Aprovício ele foi criado como uma forma para criticar, né, a instituição católica, né, principalmente para criticar o bispado, né, o bispo, né, Dom Vidal, né, em relação, né, a todo aquele conflito, né, com a administração imperial lá da época. No entanto, após a proclamação da República, né, um jornal que era de cunho era assumido de cunho liberal, começou a se articular com o conservadorismo, certo? Né, eu conversando, né, com uma amiga minha, né, da Universidade Católica de Pernambuco, né, que ela está trabalhando em específico, né, com a Liga, ela, ela, ela menciona, né, que o dono, né, o diretor do jornal, ele morre, né, quando ele morre, né, aí o jornal fica para as filhas dele, para a filha dele, e a filha era muito católica. Então a filha se alia, né, é uma associada ao do, do da Liga Antiprotestantismo junto com o marido dela, né, é, é a, a Evelyn, né, que é a minha colega, ela me explicou isso, certo? Pode passar. Bom, então, assim, uma coisa que me chamou a atenção foi o nível de organização da liga, né? Ela era muito organizada, né? Então, tipo, ela tinha um diretor, que era o Frei Caetano da Messina Sobrinho, né? Que, como eu disse, né, ele era o diretor também da Ordem Capuchinha, né? Do Convento da Penha, né? O vice-diretor era o Frei Celestino. Ele já tinha um secretário, né? Que de início era o Albino Meira, né, que é um ex-governador, né? É um ex-governador de Pernambuco, mas ele deixou, né, o cargo e quem assumiu foi o Trajano Temporal de Mendonça, né? Que era um professor do colégio, como é o nome? Esqueci o, Esqueci o nome do colégio. Eu sei que o colégio ele foi professor, né? Segundo algumas informações, ele foi professor do Gilberto Freire também, né? E o tesoureiro foi o Joaquim Alcebiades Tavares de Holanda, né, que era um desembargador, certo? Pode passar. Bom, eu trouxe daí, assim, para você ver também que, além da própria diretoria, a Liga estava organizada em duas comissões, certo? Seria uma comissão masculina e tem também uma comissão feminina. Um ponto interessante que me chamou muita atenção assim, foi que a liga ela era consagrada ao Sagrado Coração de Jesus, né? Ele tinha como padroeiro o Sagrado Coração de Jesus. E eles, né? E no caso essa organização
ao meu ver, né, demonstra ser bem estratégica, né, porque a comissão feminina ficaria responsável por organizar as festas religiosas, né, porque tem várias festas, né, relacionadas a santos, né, que a gente encontra nos jornais, que era promovida pela Liga, né, e tem atuação dentro dos jornais, né, que seria, né, o combate ao protestantismo, certo? Que a gente não só vê só o Frei Celestino tomando a frente, né, nessas publicações, né? Temos outros, outros autores também que surgem, né? Em, inclusive tem até um padre, eu até esqueci o nome dele, é um padre alagoano que que também ele publica lá pro A Fé Cristã, né? Que ele publica na coluna, né? Que é a coluna Combates ao Protestantismo. Pode passar. Bom, algumas informações assim bem interessantes, né, que eu achei em relação à liga, né? Pronto, eles possuíam uma taxa de associação e uma taxa de anuidade, né? Então, assim, isso já de certa forma demarca, né, um sentido de classe, né? Não que assim pessoas assim mais populares talvez não pudessem se inscrever, certo? Mas o valor, o valor, né? O valor é bem significativo. Ahn, bom, segundo os jornais, ele chegou a possuir, né? Em específico, o jornal de A Província de 1903, ele chegou a possuir 518 membros, né? Possuía, além da Liga de Recife, possuía duas ramificações, né? Uma em Garanhuns e uma em São Vicente, né? Que, ao meu ver, são lugares estratégicos, certo? Que estão ligados a pontos, né? Que são próximos a pontos, né? De, de atuação do protestantismo, né? Ah, eles atuaram, né? Também, né? Dentro do episódio da queima de Bíblias, certo? É, em Pernambuco, em específico em Recife, em Garanhuns, nos anos de 1903, em 1905 e 1907, né? Eu coloquei assim em Alagoas também, porque de certa forma, né, a queima de Bíblia de Recife inspirou a realização, né, de atos parecidos em outras localidades, né? Então temos, né, a de aqui em Alagoas, né, que é São Brás e Penedo, né, em 1904, e em São Paulo, também em Santa Cecília, em 1904, certo? Bom, a liga de certa forma se encerrou, né, entre 1908 a 1909, né? A gente consegue encontrar assim, publicações, né, dentro dessa coluna, né, de combates ao protestantismo até 1907, por aí, né? Mas a partir de 1907 a gente começa a ver uma certa diminuição na frequência nas publicações, certo? E como eu disse, né, o Frei Celestino ele morre em 1910, né? Então, assim, esse artigo, né, de certa forma, foi bem interessante para mim, né, assim, de certa forma, para demarcar os sujeitos, né, em específico, assim, para demarcar, né, os pontos, né, de conflitos, né, entre o catolicismo e o protestantismo e a forma como esses conflitos se davam, né, em específico, assim, por meio da imprensa, né, para demarcar as próprias relações de poder, né, que eram constituídas, certo, né, tanto assim pro lado do catolicismo quanto do protestantismo, né, porque no momento que ocorria esses ataques, né, ocorria uma certa mobilização, né, dos setores liberais, né, e de forças políticas a favor desse, né, a favor do protestantismo. A gente pode também perceber, né, em relação ao discurso do Frei Celestino, uma articulação, né, com catolicismo e patriotismo,
né? Porque ele sempre, nas falas deles, ele sempre traz, né? Que é um dever de um dever é, brasileiro, né? De defender o catolicismo e de enfrentar, né, o protestantismo. Então, dessa forma, né, a gente já pode correlacionar essa questão, esses embates dentro de uma perspectiva de uma identidade nacional católica, né, que é como é desenvolvida pela Emanuele Ribeiro. Inclusive, a Emanuele Ribeiro, ela menciona, né, também o Frei Celestino, como um dos intelectuais católicos, né, relacionado a esse problema da identidade nacional. E, de certa forma, né, assim, apontam, né, as próprias estratégias, né, tanto, né, protestantes quanto católicas, né, relacionadas a essas disputas por espaços, né. Pode passar, Jadson. Acho que só isso. Obrigado. Muito obrigada, César. Muito bem, então vamos abrir a nossa roda, gente. Esse é sempre um momento aguardado. Espero que vocês estejam animados aí para a gente dialogar. Jadson, já levantou a mãozinha? Fica à vontade, querido. Boa tarde, César. Boa tarde, professora. Quem iria começar? César, meu amigo. 2020, né? A Liga, ela também me cativa bastante, né? A Liga Antiprotestante. E assim, de lá para cá, qual a dimensão que a sua pesquisa sobre a Liga tem tomado? Se realmente você continuou, na verdade, né? Porque eu estou perguntando se você só se dedicou até o momento de você produzir o artigo, mas se caso você continuou, então qual a dimensão dessa pesquisa tem tomado? E se ela tomou maiores dimensões, como você tem pensado e que isso aí vai estar sendo incluído, né, na sua pesquisa atualmente, né? Então seria sobre a Liga, né? Parabéns pela apresentação, excelente, obrigado. Muito obrigada, Jadson. Mais alguém? Fazer um bloquinho? A galera tá dando salves. Temos 2 visitantes, Roberto Ferreira e Gilson. São muito bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Olídio, pode falar. Tá me ouvindo? Estamos. Boa tarde, pessoal. Eu queria parabenizar o César, né, pela apresentação. E, na verdade, nenhuma pergunta, é mais uma contextualização das referências que ele usou no artigo, né, que em relação às polêmicas, né. Acho que vai me auxiliar bastante. Se ele puder me dar uma indicação, eu agradeceria. As polêmicas de modo geral ou de modo particular? As polêmicas entre católicos e protestantes? Não, a bibliografia que ele utilizou. Ah, tá. Entendido. Quer responder, César? Primeiro bloco? Tá, pode. Vamos? Vamos. Então, Jadson, sim, na minha atual pesquisa eu pretendo inserir a Liga, certo? Mas assim, o meu foco geral, né, é entender essas disputas religiosas entre católicos e protestantes, né, tanto em Alagoas como em Pernambuco, e entender também, como eu mencionei, né, tentar delimitar, né, o que seria esse antiprotestantismo. Então, eu entendo a organização da Liga, né, a atuação da Liga dentro dessa perspectiva, tanto de disputa de espaço, certo? E, ao mesmo tempo, como uma própria manifestação, né, desse antiprotestantismo. Na minha pesquisa, eu pretendo, né, me dedicar não exclusivamente à Liga, né, exatamente por causa do contexto que eu vou abordar, né?
o corte temporal assim que eu vou abordar, mas eu pretendo analisar a liga assim, de forma assim mais aprofundada, né, em relação os sujeitos que estão lá envolvidos, as relações, né, que elas, né, que estão articulados, né, estão articulados entre o Fei Celestino e essas forças políticas, né, assim, na medida o que as fontes, né, que as fontes puderem indicar para mim, né, tem todas essas considerações também. Lídio, então, como eu disse, tem um texto da Ruth Amonsoy, procura ela depois, tem alguns artigos dela. Ela trabalha especificamente com o tema da polêmica, né? Em específico dentro assim da polêmica dentro do espaço público, né? E é Ruth Amonsoy, Amonse no caso. Eu passo para você depois, então. Aonde ela destaca, né, que a polêmica é uma forma de um debate retórico, mas assim tem o intuito de desqualificação. Você sempre quer o objetivo sempre é desqualificar o adversário e de certa forma mobilizar a opinião pública, certo? Acho que isso. Obrigada, César. Acho que você não pode mais ligar a sua câmera, né, querido? Deu algum problema aí, mas tudo bem. Vamos continuar o debate. Eu quero também fazer alguns comentários, questões. Se mais alguém quiser passar na frente. Altina, querida, que chegou depois. Léo, Séfora. O Roberto e o Gilson também, fiquem à vontade, viu, para fazer questões. Então, o César, eu fiquei pensando algumas coisas a partir do que você disse, porque eu não tive condições de reler o seu texto. Desculpe, viu? Aquela, já digo a real. Eu não consegui reler, eu consegui reler um pedaço só, na verdade. Mas eu fiquei pensando assim o seguinte, você falou muito de definição, de tentar trabalhar com essa... definir melhor esse conceito de antiprotestantismo, mas assim, por que conceito? Porque assim, se a gente for pensar, essa postura antiprotestante, ela tem a ver com a Contra-Reforma. Então ela já é uma prática bastante antiga, vamos dizer assim, da Igreja Católica, um posicionamento dela que é contrário à Reforma Protestante desde o século XVI. Então é recorrente no tempo um posicionamento da Igreja Católica Romana contrária a todas as demais igrejas e denominações cristãs que são resultado da Reforma Protestante, né, do Lutero. Então, assim, por que pensar esse antiprotestantismo como algo específico nesse contexto? Porque ele não é um desdobramento de uma série de políticas, talvez, eu estou falando de políticas pastorais, de práticas pastorais, missionárias e outras, inclusive parte de uma grande reação católica que foi se articulando aí no tempo desde o século XVI. Então, talvez o que você tem aí no contexto do 19, final do 19, início do 20, é um contexto específico, em um local específico, quer dizer, em locais específicos aí no território brasileiro, mas se a gente for pensar só em termos de Brasil, mas na América Latina de modo geral, talvez tenham se dado situações semelhantes, e na Europa também. Talvez na Europa com um outro contexto de conflitos diferentes, já que você tem ali também, né, situações muito tensas, de conflitos entre protestantes e católicos, né, de guerra, inclusive, né, de mortes. Então, talvez esse antiprotestantismo que você está procurando delimitar, ele faz parte de um aparato mais amplo. E ele está focado ali, talvez seja, aí também eu estou supondo, mas eu gostaria de ouvir você falar, no tipo de prática dos capuchinhos.
né? Porque foi muito bacana você ter feito esse resgate da trajetória do Celestino e dessa articulação que ele está, lógico, né? Na ordem, né? E, inclusive chama muita atenção o fato dele ter sido ordenado tão jovem, dele ter entrado tão menino, que era uma prática anterior, né? Depois foi reformado aí as ordens e eles não ordenam mais tão jovenzinhos. Mas quer dizer, é uma criança que foi doutrinada aí desde o berço, né? Para ser um guerreiro, né? Católico. E essa coisa da missão também sempre leva muito um ardor, né, da defesa, da cristandade, papai e tal. Então eu queria que eu ouvi você falar um pouco sobre isso, porque tanto essa preocupação de delimitar como algo específico, ou se de repente pensar ele de forma mais articulada não daria mais jogo. Mas enfim, eu tô supondo aí, eu queria ouvir você falar sobre isso, né? Porque me parece que a questão religiosa a gente já sabe que ela foi um fator de intensificação de conflitos, pelo menos entre o catolicismo e o campo religioso que se tinha colocado, pelo menos que até então se tinha, né, com a maçonaria. A gente já discutiu aqui no grupo em diferentes momentos, falando com o Marney, em outras pesquisas, como que o fato da maçonaria de, por um lado, apoiar os protestantes também ajuda a transtornar esse ambiente mais complexo, né? Mais cheio de relações. E enfim, são vários elementos que entram em jogo porque para você chegar a articular, a minha questão, estou pensando um pouco isso, para você chegar a articular um grupo que vai assumir esse nome, Liga Antiprotestante, de forma bem explícita, e que vai ter uma série de estratégias, de atividades. E essas atividades englobam tanto o embate direto, quanto a tentativa de fortificar a fé católica por outras vias, devocionais e tal, né? E usar a imprensa, né? Quer dizer, como está todo mundo usando a imprensa nesse campo aí de debate público, o uso da imprensa ele também é bastante estratégico, né? Então esse é um lado da questão que eu estava pensando enquanto você falava. Outra coisa, nos comentários que você fez a respeito da mudança de perspectiva pública que se tinha em torno do Frei Celestino, no contexto do Maranhão ou no contexto do Recife, na verdade, essas imprensas são imprensas diferentes, né? A imprensa que atacava ele lá e a imprensa que vai elogiar ele aqui, né? Então, esse olhar público em torno dele também tem a ver com os grupos que estão apoiando ou estão atacando ele, né? Mas ele vai ter esse espaço para fazer as suas polêmicas e tal. E aí, a última coisa que eu queria te perguntar e uma coisa que você acabou de falar aí na sua resposta, porque seria preciso verificar melhor as relações políticas da Liga, porque esse povo aí que você identificou são pessoas em posições de poder, de fato, né? Em posições de mando, com o aparato do Estado na mão. Então, nas suas fontes, como que você vê se esses sujeitos estão fazendo uso do aparato do Estado para fazer esse ataque? Porque aí, em uma situação, de fato, né, república, né, em tese, separação do Estado e Igreja, mas na prática não é bem assim, né, de qualquer forma. Mas aí o que você puder falar um pouquinho mais ou especular, né, em torno disso também, eu agradeço, querido. E parabéns aí pelos esforços de construção, de articulação, porque você ter pensado, planejado toda a estruturação, isso é muito bacana. Vai dar mais sustentação mesmo para o seu doutorado, tenho certeza. Então, assim, professora, como eu tenho entendido nessa, assim, eu até coloquei no artigo e falei aqui que eu entendo esse antiprotestantismo, né, como uma prática institucional, né, sistemática, uma prática institucional. Mas assim como a senhora falou, né, a gente pode encontrar, né, esses vestígios desse antiprotestantismo bem antes, entendeu? Inclusive, né, um dos pareceristas, né, do artigo, né, ressaltou isso, né,
né, que no caso a gente para ele, né, para esse parecerista, né, essas práticas antiprotestantes, né, surgiram, né, a partir da reação católica, né, a partir da criação. Ele até ele destacava lá no laudo dele a questão da criação do Santo Ofício, né, como um dos pontos de partida para a criação dessas práticas antiprotestantes. O que é interessante também, porque toda vez que os protestantes mencionam, né, os ataques que estão sofrendo do protestante, do catolicismo, eles sempre fazem esse paralelo com a Inquisição, né, falando assim, inclusive o Salomão Ginsburg, ele apelida o Frei Celestino de, esqueci é um inquisidor, exatamente, ele apelida o Frei Celestino de Torquemada, né? Que era um inquisidor espanhol, né? Que é considerado um inquisidor violento, né? Então, assim, tem todo esse imaginário também, né? Que é ligado a que já é todo um aparato institucional. Então, a gente consegue ver de certa forma, uma continuidade e uma reprodução assim, nesse contexto específico, né? Que eu estou querendo estudar, né? Porque eu quero perpassar dois momentos, né? Que esse é o momento da própria questão religiosa, né? Que como a senhora falou, né? Que é quando a gente consegue ver uma certa a partir desse conflito, né? Entre Estado e religião, a gente vê uma certa fragmentação, né? Desse monopólio, né? E ao mesmo tempo desse surgimento desses conflitos, né? E com a proclamação da República é quando se assim realmente, né? É quando se torna assim mais evidentes, certo? Então a questão, né? Assim, a minha preocupação é de certa forma entender dentro desse contexto que eu tô tentando verificar essas práticas, né? Como seriam essas práticas, né? E de certa forma, assim, realmente entender aquilo como um antiprotestantismo, né? Com relação os sujeitos, né, que aparecem, por enquanto, assim, eu só tenho só os jornais, certo? Então, tipo, como eu disse, né, tem alguns abaixo-assinados que aparecem os nomes e eu sei, né, que esses nomes são, que esses indivíduos estão ligados, né, a uma classe de prestígio. Mas, no entanto, assim, ao mesmo tempo, a gente consegue ver alguns desses nomes, desses sujeitos, né, da elite, por exemplo, quando iniciou-se lá aquela campanha de perseguição ao Salomão Ginsburg. Então, na biografia dele, ele menciona que todo dia, né, o Ginsburg menciona que todo dia alguém da Liga atacava ele. Então, assim, a gente consegue verificar o nome de algumas pessoas, né, que faziam uma publicação numa província atacando diretamente o Salomão Ginsburg, mas assim, por exemplo, em relação a pessoas assim, que atuavam dentro desse aparato legal, dentro desse aparato policial, a gente até o momento a gente não consegue encontrar, porque a gente sabe que a questão das fontes impressas tem toda essa limitação, né? Então, até o momento eu não consegui encontrar, mas se, né, surgir, se por acaso, né, eu conseguir ter acesso, né, quem sabe, né, as fontes eclesiásticas, né, que estão lá nos seminários teológicos, né, eu acho, né, que isso pode me indicar outras fontes, né, quem sabe, né, também seria de grande ajuda. Qual foi a outra pergunta mesmo que a senhora fez? Não, era essas duas, na verdade, mesmo. Porque realmente eu fico pensando assim, porque você tem uma situação muito diferente, eu sempre faço, na minha cabeça, faço uma comparação, um paralelo com a situação das religiões afro-brasileiras e afro-indígenas, né? Porque esse universo aí do cristianismo, dos cristianismos,
vai alterando no seguinte sentido, quer dizer, os protestantes, se eles conseguem um apoio político de alguém com mais distinção e poder, né, ou se eles alcançam conversões de pessoas que têm posições sociais melhores, né, muda o jogo e as possibilidades que eles têm de fazer esses embates, né? Porque a gente, das fontes que eu já observei, eu nunca fiz isso de maneira sistemática, realmente às vezes fica uma discussão ou um conflito entre setores populares, que foi algo que você falou na sua apresentação, acho que de início, né? Que parte dos conflitos se davam entre populares, alguma coisa assim, você disse nesse Sim, sentido. então, exatamente, assim, me perdoe, né, a intromissão, né, mas é porque, assim, um dos meus objetivos em tentar delimitar também essa questão do antiprotestantismo é tentar ver que ela não era só se por assim dizer, algo que ficava dentro do debate doutrinal ou do debate retórico, era algo que tinha um impacto, né, concreto, né, tipo meio de práticas, assim, realmente, né. Então, como eu disse, até um apedrejamento, né, de igreja protestante, uma agressão física que um computor sofria, né, sofreu durante esse período, eu estou tentando entender e associar isso como uma própria consequência, né, se por assim dizer, uma própria consequência, né, desse aparato religioso, né, que sustenta esse tipo de hostilidade, né, porque assim uma, uma, uma coisa assim que me chamou mais atenção, né, em relação a esses conflitos é porque o Emile Leonardi, lá na obra dele, né, que é considerado, né, o ponto-chave, né, para analisar a história do protestantismo do Brasil, ele fala, diz, ó, é, sempre se registrou, né, no Brasil, né, conflitos entre católicos e protestantes. Mas ele destaca, né, que as reações do Norte e Nordeste, né, sempre foram mais hostis, certo? E que em alguns casos essa, esses conflitos religiosos acabaram convergendo em conflitos políticos, ou no caso conflitos políticos, né, que assimilavam disputas religiosas, né? E algo assim que também assim que eu tô tentando verificar, né? Assim, perceber essas essas ressignificações de conflitos políticos para conflitos de conflitos religiosos para conflitos políticos, certo? É um bom caminho, me parece. Eu acho que pode dar, assim, realmente bons frutos, né? Porque as coisas estão, obviamente, entrelaçadas, ainda mais num ambiente em que essa separação de religioso e político nunca foi uma coisa muito distinta, ainda mais ali, né? No finzinho do Império e início da República. Isso fica muito mais latente mesmo e essas mudanças se dão. Apesar que eu tô falando isso, mas se a gente for pensar no nosso tempo presente também, né? Vai dizer o quê, né? Não quer dizer que porque nós estamos hoje no presente que essas circunstâncias melhoraram. Pelo contrário, a gente está bem entrelaçados nisso, né? Muito bem. Mais questões, pessoal? Aproveitem. A Helenzinha conseguiu voltar. Se não tem questões, mais nenhum comentário, a gente passa a palavra de novo para o César para ele fazer as considerações finais e a gente encaminha para o encerramento. Agradecendo mais uma vez, Cezinha, a disponibilidade de sempre e esperando que, né, você termine esse doutorado logo, em breve, no tempo devido, sem correrias, né? E que a gente possa aí ter mais um trabalho de referência para continuar animando os nossos estudos. Pode falar, meu anjo. Eu quero agradecer a todos, né, que se dispunham, né, a vir me escutar. Assim, pesquisar, né, sobre essa temática assim, está sendo um desafio para mim, né?
mas assim, é algo que ao mesmo tempo eu tô gostando, né? Porque eu saí de uma abordagem, né, que eu estava desenvolvendo, né, durante toda a minha graduação e durante o mestrado, né, que era esse lado mais burocrático, né, da Igreja Católica, e, né, essas questões mais burocráticas, administrativas, né, agora sem deixar, né, sem esquecer, né, a própria questão política também por trás, né, dessa, dessa questão administrativa, e indo realmente assim para essa questão dos embates, né, tipo, né, os conflitos propriamente dito, e, e um dos objetivos centrais, né, que eu tenho, né, assim, que eu tenho é de certa forma assim, contribuir, né, para o campo de certa forma também motivar outras pessoas a darem continuidade, né, a essa pesquisa também. Muito obrigada, querido. Obrigada, pessoal, pela presença. Aqueles do grupo que puderem ficar mais um pouquinho, depois que a gente fechar aqui a gravação. Nós agradecemos. Então, fiquem atentos aí nas nossas programações. Em breve a gente vai continuar aí com as apresentações dos debates abertos e outras atividades. Um beijo, gente. Até logo.